Amados irmãos, todos os anos a Igreja atualiza para nós o grande mistério do Santo Natal. É atualizado, não é algo velho, mas é algo que traz redenção, que traz salvação para cada um de nós. Jesus vai nascer no nosso coração, na nossa vida espiritual, na nossa história. Por isso que todos os anos, nesse final do ano, Natal, é tempo de renovação espiritual, de preparação. O advento, o roxo, simboliza isso, preparação, penitência do coração, arrependimento do nosso coração. Por isso que nós temos todo esse tempo, os quatro semanas, para a gente se preparar bem para o Santo Natal. Brilha nesse tempo do advento, na liturgia, a figura de São João Batista, que é o nosso modelo, pregador, também da penitência, do testemunho de Cristo, aquele que prepara os caminhos. Mas o mais importante é termos essa consciência: eu devo me preparar bem para o Santo Natal. Não pode ser mais um ano, não pode ser mais um Natal, ou um Natal qualquer. Eu devo realmente ter esse encontro pessoal com Cristo, com o menino Jesus. Longe de pensar só nas coisas exteriores. Evidentemente que nesse tempo a gente se preocupa mais com aquilo que é externo, com a nossa casa, a gente limpa mais, a gente organiza mais, talvez até compra coisas novas, recebe as visitas, tudo isso a gente faz de forma externa na nossa casa. Mas o mais importante é a nossa casa interior, nosso coração, a nossa alma. É ali que a gente deve organizar verdadeiramente, ali, com total sinceridade de coração, de penitência de coração, nos preparando para esse grande mistério do Santo Natal. Porque, claro, Jesus é fiel nas suas promessas. Ele quer nesse Natal derramar muitas graças sobre nós, principalmente a sua paz interior. Esse é o grande fruto do Natal, a paz interior, a paz interna. Isso só é possível se a gente purificar o nosso coração, preparar bem o nosso coração para o Santo Natal. Por isso que nós temos o Evangelho hoje, essas palavras do profeta Isaías, aplicadas a São João Batista, aqueles caminhos, os caminhos dos vales, aquelas depressões, aqueles caminhos que têm os buracos, serão enchidos. A pessoa vai colocando terra, aquele caminho vai ficar plano, ele não vai ficar mais com aquela depressão. Os teólogos, interpretando essa passagem, aplicando na nossa vida espiritual, eles falam: esses vales, essas depressões dos caminhos, muitas vezes são as nossas friezas, a nossa tibieza, talvez aquela preguicinha espiritual, aquela indiferença, aquela distância de Deus. Então isso tem que ser enchido. Nós estamos pertinho do Natal, mas tem que ser corrigido na nossa vida, para a gente chegar com o coração fervoroso no Santo Natal. E as colinas serão cortadas. A gente vai tirando toda a montanha, o morro. A colina muitas vezes aqui é a nossa soberba, talvez o nosso orgulho diante do próximo, diante de Deus, nosso orgulho que muitas vezes quer falar alto dentro de nós, a nossa autossuficiência, aquela pessoa que acha que já sabe tudo, que pode tudo, que é melhor que tudo. Então isso também, essas colinas, tem que baixar, tem que tirar essa crista, tem que se tirar essa montanha. E também os caminhos tortuosos. Tortuosos aqui significa aquela pessoa que busca a Deus, mas ao mesmo tempo ela busca as coisas do mundo. Ora ela quer amar a Deus, mas depois também ela está buscando tudo que é ruim. Ora ela está no reino de Deus, da luz, ora ela está no reino das trevas, buscando coisas das trevas. Então esse caminho tem que ser endireitado, ele tem que ser reto, ele tem que ser constante. Então isso é importante para nós. E os caminhos ásperos, os ásperos, muitas vezes é a indiferença do nosso coração, a dureza do nosso coração, a nossa resistência à graça de nosso Senhor. Então tudo isso tem que ser melhorado dentro de nós. Isso a gente vai fazer na nossa vida espiritual. É claro que isso só é possível algum sacrifício, alguma mortificação, alguma oração a mais nesse tempinho, já pertinho do Natal, olhando para São João Batista, que é um homem autêntico,
um homem convicto, que amava a verdade. Aliás, ele morreu pela verdade, foi decapitado por isso. Ele é o nosso exemplo de um homem que tem uma personalidade. A gente olhando para os santos, e hoje, de modo especial, para São João Batista. É muito bonito de olhar para São João Batista, diante desse mundo tão volível, desse mundo tão que oscila. Nós ouvimos nos domingos anteriores, né? João Batista não é aquela cana agitada pelo vento. A cana, o vento bate para lá, ela vai para lá. O vento bate para cá, ela vai para lá. Ele é um homem não, um homem que tem personalidade. Não é aquele homem que vai seguindo a massa, né? Hoje os filósofos explicam, é o desejo imitatório. A pessoa imita não sei quem. Ah, mas aquela pessoa está usando tal roupa, está usando tal celular. Ah, mas então eu vou seguindo. As pessoas vão seguindo as outras, vão imitando as outras. Imita alguém, esse alguém está imitando a outra pessoa, mas nós não, nós que somos cristãos, nós temos uma personalidade, nós temos os nossos valores, nós temos as nossas convicções. E esse é o primeiro passo para uma pessoa ter justamente personalidade, vontade enérgica e uma profunda convicção de coração, essa sinceridade de coração. Quando a gente tem uma sinceridade dentro do coração, ao mesmo tempo uma vontade enérgica, a gente não falha, a gente segue o caminho de Deus, a gente busca o melhor. Então vamos buscar esse espelho que é São João Batista, nos aproximando do Natal. Nós queremos chegar no Santo Natal como os pastores, como os reis magos. Às vezes a gente tem o nosso presépio em casa, meditar muito nisso. Os pastores foram para lá, saíram dos seus campos. Talvez os pastores, que eles ouviram a voz dos anjos, talvez eles poderiam pensar, mas estamos aqui no campo, trabalhando, cansados, para que a gente vai lá conferir se realmente é Jesus, se nasceu ou não nasceu? Mas eles foram, os anjos anunciaram, e eles deixaram tudo, eles foram se encontrar com Jesus. E o que fala o Evangelho depois? Eles saíram de lá louvando e glorificando a Deus, receberam a paz, receberam a alegria. Os magos, mesma coisa. Os magos viram a estrela, não, nós vamos seguir a estrela. Tomaram uma decisão que não foi fácil. Às vezes a gente tem um sinal de Deus na nossa vida, muitos sinais, mas diante desses sinais, talvez seja uma pessoa, seja um conselho, seja o padre, seja um amigo, uma amiga, mas esse sinal a gente tem que seguir esse sinal. Os magos seguiram o sinal que era a estrela. Não foi fácil. Primeiro tomaram a decisão, nós vamos segui-la. E depois foram até o fim. Imagina a caminhada dos reis magos. Longe, foram parando em certos povoados, aquelas pessoas, imagine a zombaria. Vocês são um bando de malucos, saíram lá de onde vocês estavam para encontrar com Jesus, encarando sol, chuva, frio, parando por aqui, ficando em qualquer lugar no tempo. Às vezes as pessoas vão fazer isso com a gente. Ah, para que essa história de celebrar Natal, de se encontrar com Jesus, de confessar, de missa? Para que isso? Isso é tudo história. As pessoas vêm com ironia, com zombaria e com as propagandas que quer fazer a gente desistir desse encontro com Cristo, da nossa fé. Quantas pessoas são assim? Então seguir o sinal de Deus requer provação. A gente vai encontrar sim cruz, provação, as dificuldades, mas é esse o caminho. O caminho do céu é o caminho estreito, o caminho de Deus é o caminho estreito. Mas vale a pena seguir o sinal de Deus, seguir a estrela. Talvez esteja brilhando alguma estrela na nossa vida, sigamos, vamos ao encontro de Jesus no Santo Natal com mais fervor, com mais oração, buscando mais a Deus, porque vale a pena. Esse encontro vale a pena. Valeu a pena para os pastores, valeu a pena para os reis magos. O que fala o evangelista? Os reis magos depois voltaram por outro caminho. Aqui simboliza uma mudança de vida. Quem se abre a Jesus, quem se encontra com Cristo verdadeiramente, ele volta por outro caminho, transformado. Assim foi a vida dos reis magos e dos pastores. Eles ofereceram o que eles tinham. Os pastores certamente ofereceram as coisas de campo, alguma ovelha e outras coisas para Nossa Senhora, para São José. Também os reis magos, e é bonito olhar na história dos reis magos, a primeira coisa que eles fazem, se prostraram, eles adoraram a Jesus. Essa é a nossa primeira atitude. No Santo Natal, quando a gente participar da missa, talvez aqui, a gente se ajoelhar, eu quero adorar a Jesus. O primeiro passo do Natal nem é pedir. Quando a gente entra na igreja e se ajoelha,
Não é pedir, não é a primeira coisa pedir, é adorar. Aqui nós temos Deus. Na nossa casa a gente não vai poder adorar Jesus, porque Jesus não está lá vivo e real. Mas aqui sim, no sacrário, no sacrifício da missa, aqui a gente pode adorar a Jesus. Essa é a nossa primeira atitude. Ele merece a nossa adoração. Ele merece toda a nossa pequenez, reconhecer a nossa pequenez, a nossa miséria nesse Natal, como os Reis Magos. Eu fui à igreja, reconheci a minha pequenez, eu adorei a Jesus e ofereci os presentes. Depois os Reis Magos também não pediram mais nada, eles ofereceram, se doaram, deram os presentes, ouro, incenso e mirra. Então nesse Natal devemos também nos perguntar: o que eu tenho para oferecer a Jesus? A minha vida, minhas batalhas, aquela virtude que eu já conquistei, aquele pecado que eu já deixei para trás, aquele vício que eu estou combatendo. Ofereça a Jesus isso, o seu esforço, a sua correspondência. É isso que Deus quer de nós, faz parte da nossa salvação. Então Ele quer esses presentes, que é a nossa vida, é justamente a nossa alma. Vamos oferecer aquilo que a gente tem de melhor a Deus, que é a nossa vida, a nossa alma limpa, a nossa alma purificada. E é claro, se a gente faz assim, a gente vai sair de lá com a alma renovada diante do presépio, diante da Santa Missa, do mistério do Santo Natal, porque Deus não falha. Ele quer derramar muitas graças no nosso coração, muitas bênçãos. Então tenhamos essa confiança, nos aproximemos de Jesus com humildade, como os pastores, como os reis, nesse Natal, oferecendo a nossa vida. Quem se doa a Deus, Deus depois não tira nada, não, pelo contrário, Ele dá tudo, Ele se entrega também a nós. Então nos entreguemos a Deus nesse Natal, a nossa família, a nossa vida, para que Deus possa renovar o nosso coração, o nosso espírito, trazendo as graças sobre nós. Vamos pedir a nossa perseverança, que São João Batista nos ensine esse caminho de preparação, que a Virgem Maria nos prepare, que o nosso coração no dia do Natal seja uma manjedoura bem fofinha, bem diferente, para nosso Senhor Jesus Cristo reinar. Ele quer reinar na nossa vida, na manjedoura do nosso coração. Que a Virgem Maria nos conceda essa graça. Amém.